Aê! Aleluia! Glória a Deus, graça e paz, pastorzão, tudo bem? Tudo bem, pastor Vitor? Como é que você tá? Meu Deus, eu tô feliz demais da conta, tava cheio de expectativa por essa live. Eu te amo muito, nós te amamos muito, o seu ministério causa impacto positivo na vida de muitas pessoas, eu sou uma delas, viu? É Amém. maravilhoso estar contigo aqui. Eu quero já começar dizendo muito obrigado, pastor. Obrigado por você ter aceito o convite. Eu sei que tua vida é corrida, eu sei da correria, mas de um jeito tão carinhoso, tão amoroso. O senhor disse sim para o convite. Muito obrigado, viu? Amém, pastor. Eu é que fico honrado. Deixa eu tô arrumando aqui, peraí. Beleza. Eu é que fico honrado em participar dessa live aí com vocês. Verbo da Vida Guarapari. Ainda não tive a oportunidade de conhecer essa obra, embora já tenha ido em Vitória, né? Eu acho que na época que eu fui aí em Vitória, na Não, igreja do pastor Jorge, ainda não tinha a não tinha. igreja, né? Uhum. Mas estou contente demais de saber o que Deus tem feito aí no meio de vocês. Para mim é uma honra. Me lembro de ti Aleluia. no grupo de música lá no Verbo de Vitória, né? Como Isso líder mesmo. de música, né? Como pastor da igreja Exatamente. de música. Poxa, que legal. Exatamente. Legal. Foi Deus é bom. maravilhoso. Quando você passou por aqui, deixou marcas muito positivas, viu? De verdade. E Amém. olha que interessante, pastorzão. Olha que interessante. O senhor ainda nunca teve em Guarapari, né? Uhum. Mas o senhor faz parte desta obra, viu? Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. As suas músicas e sua influência está presente em Guarapari, né? A gente está muito Amém. feliz de poder estar contigo aqui. Guarapari tem 3 anos, nós ainda estamos numa fase de ponto de pregação, como eu lhe falei, migrando agora. Estamos saindo de um lugar de 80 metros quadrados, indo para um lugar de 750 metros quadrados, não é? As cadeiras que vão estar naquele lugar, todas elas foram feitas para estarem ocupadas e elas serão ocupadas. Todas Amém. elas em nome de Jesus, né? Amém. Maravilha, pastorzão, é muito bom mesmo. E Fico aí, como é que feliz. estão as coisas aí em Floripa? Fala pra gente. Rapaz, a gente está bem, graças a Deus, vivendo uma das melhores fases da nossa vida como igreja, mesmo com toda essa pandemia, com todo esse novo contexto, né, que a gente se encontra momentaneamente. Deus tem sido bondoso, generoso com a nossa vida. A gente agora, domingo, começa o nosso terceiro culto no domingo, né, já que o nosso espaço foi limitado a 30%, a gente precisou se reorganizar, né, trabalhar bem esse tempo e graças a Deus pela demanda, pelo crescimento, a gente já está indo para o terceiro culto mesmo com essa limitação. A gente está crendo que quando a gente voltar à normalidade, esse terceiro culto vai permanecer, porque a igreja já vai estar em outro estágio. Glória a Deus, aleluia. A irmã Eliana Lírio, ela é a líder da equipe de música do Verbo da Vida de Guarapari. Ela até fez aí um comentário. Suas músicas fazem parte do nosso repertório. Glória a É verdade. Deus, É glória a verdade. Deus, Deus é bom. Roberta Fraga também faz parte da liderança, juntamente com Alan Fraga. Eles fazem parte da liderança da equipe de música do Verbo Sede, na capital, onde você já foi, que a gente está com Sim, saudade de te receber. E ela amém. está dizendo aí: meus filhos cantam. A vida agora é festa, alegria, paz e amor. Eita Eita, que legal. maravilha! Bom Deus é demais, bom. bom demais. Pastor André, a gente tem observado, eu acredito que aí em Floripa não é diferente. Nós temos observado que, embora tivemos que passar por algumas adaptações, não é tudo isso, nada foi capaz de diminuir o nosso ímpeto, muito pelo contrário, a palavra avançou. Aqui no estado do Sim, Espírito Santo, pastor Jorge, desde o começo, ele deu uma instrução para que a gente não ficasse falando de doença, mas falasse das coisas que a Bíblia fala a nosso respeito, de cura, falássemos dessas coisas. E o que acontece? O efeito foi extremamente, claro, como nós esperávamos, né? Extremamente positivo. As igrejas cresceram, se fortaleceram, Guarapari avançou, chegou membro novo. Durante esse período sim. de que o pessoal está falando aí de crise e tudo isso. Como você disse, eu acredito que o terceiro culto vai ficar. Eu acredito que quando voltarmos, a gente não vai voltar mesmo como era antes, não. Nós vamos voltar muito maior. Você crê assim também, Amém. né?
Eu creio, a gente tem provado isso aqui também em Floripa, né? O início de todo esse contexto, em março, foi bastante difícil. Nós fomos a primeira capital a entrar em quarentena, né? Então a gente sofreu os efeitos primeiro do que todas as outras cidades. Nós fomos a primeira cidade a entrar em quarentena, no dia 17 de março. Então a gente sofreu um pouco antes, mas em compensação a gente ficou liberado um pouco antes, né? Embora em meados de junho, acho que do dia 20 de junho em diante, o governo, a prefeitura apertou de novo, porque a coisa ficou um pouco frouxa, e a gente passou por um novo processo, mas eu já tenho percebido um ambiente mais leve, a cidade está mais agradável, né, de se conviver no dia a dia, as pessoas estão mais confiantes. Agora, a igreja nesse processo, porque a gente tomou essa iniciativa mesmo, como o pastor Jorge falou, a gente não botou foco no problema, colocamos foco mesmo em inserir, né, ensinar a fé. Eu tive a direção de passar um mês ininterrupto, ministrando todos os dias na live da nossa igreja, falando sobre fé, né? O curso de estudo da fé bíblica do irmão Reiga. Foi muito bom, aquilo me ajudou demais emocionalmente, me deixou consciente mesmo do meu propósito e da mensagem da fé, me fez rever os fundamentos de uma forma muito mais intensa, né? Isso E como gerou é importante isso, né, pastor? Rever, né? demais. Como é importante isso, né? Demais. Eu ministrando ontem aqui no nosso culto, eu falei uma coisa que é verdade, né? A visão se perde, né? As pessoas podem, por causa da rotina, do dia a dia, se esquecer daquilo que elas foram alvo, objeto, né? Então, se a gente não se colocar nesse lugar mesmo de ouvir as mesmas verdades, como Paulo falou em Filipenses 3, que são segurança para a nossa vida, né? A gente acaba perdendo aquilo que a gente recebeu da parte de Deus. Então, a gente precisa mesmo ser diligente, né, naquilo que a gente escuta. Então, a gente experimentou isso aqui em Floripa, acho que durante um mês, quando nós voltamos a funcionar, a gente passou um mês, mais de um mês, somente com culto online, graças a Deus, porque aqui a gente tinha uma estrutura que nos possibilitava fazer o nosso culto online, e graças a Deus deu tudo certo. E quando a gente voltou no final de abril, a gente ainda percebeu um mês e um pouquinho, as pessoas um pouco inseguras, o ambiente ainda um pouco difícil, por causa de todo o contexto, estava no olho do furacão, né? Mas depois a gente foi voltando à normalidade, as pessoas foram ganhando confiança, e agora, pastor, a gente faz os cultos, né? A gente tem o culto na quinta, domingo de manhã e domingo à noite, agora, domingo de manhã às 10, domingo à noite às 18 e domingo à noite às 20. A gente abriu as inscrições ontem, às 18 horas, 18h09, todas as inscrições estavam fechadas, não tinha mais vaga. Já estava com 9 minutos, acabou os 3 cultos fechados. Então, isso mostra para mim, e a gente fez discipulado em meados de agosto, vamos fazer agora em outubro novamente, e gente nova chegando o tempo todo, porque é o que eu tenho falado, o mundo pode ter parado, a igreja não, ela continua, né? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, meu Deus, que top, hein? E olha que eu disse, eu combinei que depois de 25 minutos eu ia começar a ministrar, né? Mas já começou a ministrar, vai recebendo aí. Eu já estou recebendo também. Vamos começar. Eu gosto de falar sobre isso. Bom demais, pastor André. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Conta para mim, como é que foi a sua chegada no Rema, a sua chegada no Verbo? Você chegou primeiro no Verbo para depois ir para o Rema? Ou você chegou no Rema primeiro para depois ir para o Verbo? Como é que foi o seu caso? Eu cheguei primeiro no Verbo da Vida, né? Eu sou cristão há mais de 25 anos. Eu tenho 38 anos, embora tenha cara de 20 e pouquinho. Eu tô com quase 40. Muito bom, isso aí. E há 25 anos eu sou cristão, né? Mas eu tive uma experiência real com Deus no sentido de conhecer a palavra como eu conheço no Verbo da Vida. Então eu cheguei no Verbo em 2000, eu era guitarrista do Eliezer Rodrigues, já conhecia ele, já éramos amigos, né? E ele foi pro Verbo, meses depois ele me convidou, eu amei, e já estou há 20 anos, não saí mais do Verbo desde então. Então eu conheci onde era isso, pastor? Aonde lá era? em Natal, Rio Grande do Norte, pastor Marquinhos, carinhosamente chamado pastor Marquinhos, pastor Marcos Antônio.
Top. E fiquei lá em Natal durante 3 anos. E aí sim, em 2001, eu comecei a fazer o Centro de Treinamento Bíblico. Na época era nem Rema, era Verbo da Vida. Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Depois se tornou Rema, né? Então eu fiz o Rema em 2001, 2002. Aí em 2003, eu já tinha uma maturidade um pouco maior para discernir a vontade de Deus, já tinha algumas inclinações do meu coração. Foi quando eu recebi o convite também do Eliezer para ir para São Paulo, Guarulhos. E aí eu aceitei o desafio e com 21 anos de idade, eu gosto de falar isso, com R$ 100 no bolso, pegando um avião da FAB de favor, cheguei no Rio de Janeiro, peguei um ônibus, o Rapidão Cometa, até São Paulo. Cheguei em São Paulo com R$ 100 no bolso, morando de favor na igreja, durante anos, mas com uma convicção do plano de Deus para a minha vida e do meu propósito. E hoje eu estou onde eu estou. Meu Deus. Oh, aleluia. Eita, calma aí que, ó, quem chegou aí, acabou de chegar, Bispo Guto. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eita, rapaz, Guto tá aí. Que legal. Acabou de chegar, Bispo Guto. Ele não pode faltar não na live, porque tem algumas palavras que são difíceis de entender, né? E aí ele traduz pra gente do grego cearense, né? Bispo Guto é muito top. Guto é É bom top. demais. Assim. Ele tá falando que eu sou top. Na verdade, ele é top. Hoje eu estava ouvindo a profecia, né, que ele ministrou agora no Dia Vermelho Meu de Missões. Deus! Meu Deus, como eu fui Eu abençoado. também já ouvi Que várias inspiração. vezes. Obrigado, Que Guto. Você está aí, nobre, bispo da nossa alma. A gente ama muito a sua vida. Obrigado por essa palavra verdade. inspirada. Como isso foi força para a gente, né? Deus é bom. É verdade. Então, Deus, Vitor, essa obrigado. foi a minha história, né? Eu conheci o Verbo, em 2000, fiquei 3 anos lá em Natal, depois fui para São Paulo. Em São Paulo foi um tempo de muito treinamento nas minhas emoções, na minha vida, né? Eu morava de favor, mas eu tinha muita fome, muita vontade de desejar o crescimento e de cumprir o plano de Deus para minha vida, né? Eu fui fiel à igreja onde eu me congregava, ao pastor Marcondes, logo depois com o pastor Eliezer, onde eu me congreguei também, servi a ele. E em 2005 eu fui convidado para 23 anos de idade para integrar o quadro de professores do Rema. Então, com 22 para 23 anos eu me tornei professor do Rema. E aí em 2006, um ano depois de ser professor do Rema, eu tive a direção também de me tornar ministro itinerante, claro, com respaldo do meu pastoreio, do pastoreio até então, do ministério, do Canrombé. E aí eu comecei uma nova temporada como ministro itinerante. E eu fiquei assim, André tem uma história digna de um livro. Digna de um livro, hein? Olha só, hein? É verdade. Eita glória. E aí em 2000 eu comecei a ensinar, comecei a ensinar no Rema. Em 2006 me tornei itinerante, fiquei assim durante 5 anos. Durante 5 anos eu viajava pelo Brasil, a cada matéria, uma cidade diferente. Eu fiz isso com muita alegria, eu só tenho gratidão no meu coração, porque foi um tempo de treinamento, de crescimento incrível. Foi o tempo também que eu comecei a lançar os meus CDs, foi o tempo também que eu comecei a realizar um projeto musical nas igrejas, pastor. Por onde eu passava dando aula no Rema, eu não chegava apenas para agregar valor na vida da igreja. Então eu realizava treinamentos com as equipes de música das igrejas, com os pastores locais. Isso era uma forma de eu desenvolver o dom de Deus na minha vida e de ajudar as igrejas locais com a música na igreja. Meu Deus, então eu fiz isso durante 5 anos e isso me abriu portas, sabe? Eu comecei a ter graça, carinho dos pastores e graças a Deus eu fui gerando relacionamentos, parcerias ministeriais e foi isso que me projetou para coisas maiores, né? Em 2010, o Manassés Guerra, supervisor do Sul aqui, me convidou. Eu tinha recém-casado, eu já sou casado com a Bia há 10 anos, vamos fazer 11 anos esse ano. E em 2009, a gente casou em novembro, 2010, janeiro, recebemos o convite para virmos para Florianópolis. Maio, viemos aqui conhecer a cidade. Em outubro de 2010, a gente estava vindo de vez, de Malicuia. Uau, meu para Deus! pastorear a igreja aqui em Floripa.
E aí Eita, eu acho glória. muito legal falar sobre isso, porque você vai ver, pastor, a fidelidade de Deus. Deus já tem feito isso na sua vida, né? Mas você vai Amém, perceber amém, amém. como a fidelidade de Deus ela é real e como isso vai alcançar a sua vida e a vida da sua igreja, se você e a sua equipe do seu lado perseverarem no processo. Eu posso compartilhar algo da parte de Deus e acho que a gente já está batendo um papo e ministrando ao mesmo tempo. Eu tive uma fase da minha vida ministerial, principalmente no pastoreio, há mais ou menos uns 5 anos atrás, que eu estava em muita crise, né? Pessoal, por causa das pressões que vieram sobre a minha vida. Sabe quando a gente está naquela fase da igreja que a gente sabe que precisa romper, sabe que precisa chegar num novo lugar, né? Você, ao mesmo tempo, não consegue perceber algumas coisas sendo liberadas, né? Você passa por essa fase de insatisfação, de você tem a visão, você tem o coração, você tem a força, mas parece que algo fica limitando o crescimento. E eu te digo, é só uma questão de você não desistir do plano de Deus para a sua vida, não deixar de perseverar naquilo que Deus fala ao seu respeito. Guto está aqui, eu me lembro uma vez, eu compartilhei com ele quando ele estava aqui, exatamente nessa fase em que emocionalmente eu estava muito cansado. Foi daí que veio a inspiração para criar esse livro aqui, ó, O Segredo disso. Foi daí que veio a inspiração para escrever esse livro. E conversando com ele, abrindo meu coração, e eu me percebia, eu me via como alguém que não tinha mais condição de ir além. É como se eu já tivesse dado tudo que eu podia dar. E ele falou algo para mim tão simples, não sei se ele vai se lembrar, mas que me salvou. Ele falou, rapaz, você só está cansado. Se você, né, em outras palavras, restaurar a sua visão, você volta a ter uma outra expectativa. E foi isso que eu fiz. Eu fui buscar em Deus mesmo força espiritual para sair daquela condição na qual eu me encontrava emocionalmente. Cansado, sobrecarregado, preocupado, ansioso por causa dos desafios a qual eu estava vivendo, por causa das opiniões alheias, por causa dos complexos que estavam tentando voltar à tona, coisas que eu já havia me libertado no passado, mas que pareciam que agora estavam vindo novamente, né? Te dando o entendimento, a ideia de que você não iria, de que eu não iria prosperar, de que eu não iria avançar e romper com aquilo que estava tentando me limitar. E foi onde eu busquei em Deus mesmo, sabe? Força espiritual para primeiro mudar por dentro, né? Eu falo muito sobre isso. A maior mudança que acontece na nossa vida é a interna. Às vezes a gente está querendo provar de uma mudança na nossa realidade externa, mas a gente não muda por dentro, a gente não ajusta, não alinha o que tem que ser alinhado internamente. E às vezes, se a gente simplesmente se permitir ser tratado pelo Senhor, corrigido pelo Senhor, Paulo fala lá em 2 Coríntios 13:5, algo que me marcou muito. Ele diz assim, avaliem a fé de vocês. Avaliem de fato aonde está a fé de vocês. E se vocês perceberem que vocês foram reprovados, façam alguma coisa a respeito, tome providência. Uau. Sabe, pastor, às vezes a gente tem mesmo que fazer essa avaliação. Será que aquilo que eu afirmo, de fato eu estou vivendo? Será que aquilo que de fato eu declaro é o que eu estou experimentando? Aonde está de fato a minha fé? Né? Porque a fé ela implica numa atitude, num comportamento, numa ação. Né? Se eu acredito em algo, acreditar implica em agir, em ter uma atitude. E eu percebi naquela fase que eu não estava tendo um comportamento de acordo com aquilo que eu confessava. Né? E isso a gente chama de assentimento mental. É quando uma verdade está na tua boca, mas não no teu coração, ao ponto de mudar a sua forma de viver. Eu era do Senhor, eu amava a Deus, eu só estava passando por uma fase difícil emocionalmente, espiritualmente, isso teve efeitos no meu corpo, né? Eu estava mal mesmo, minha saúde debilitada, né? Estava estafado, cansado. E eu te digo, hoje, eu tenho muitos mais desafios do que o que eu tinha naquele tempo. As pressões financeiras com relação à obra são muito maiores do que eram naquele tempo. Eu estou falando de valores. As pessoas que dependem de mim são muito mais do que as que dependiam naquele tempo. Mas eu vivo de uma maneira mais leve do que aquele tempo. Glória a Deus. E eu te digo, Deus me deu uma palavra no início desse ano. André,
vai ser leve e divertido. Leve e divertido. Eu abracei isso, sabe, pastor? Porque eu percebo o quanto às vezes a gente mesmo se coloca num lugar de peso. Evangelho não é pesado, evangelho não é uma coisa difícil de ser vivida. É desafiador, porque a vida em si é desafiadora, né? A vida em si não vai permitir você viver de qualquer forma. A vida em si, para você dar certo, para você frutificar, ser efetivo, você precisa do esforço, da diligência, né? Pedro fala lá em 2 Pedro, quando você lê 2 Pedro 1:3, ele diz assim: visto como pelo seu divino poder, ele já nos tem dado todas as coisas no que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem dado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês sejam participantes da natureza divina, escapando-vos das corrupções e das paixões que há no mundo. Mas a parte que eu mais amo, o versículo 3 e 4 de 2 Pedro 1 é incrível, mas o melhor está no versículo 5. Porque no versículo 5, a responsabilidade sai da parte de Deus e vai para o homem. Na vida cristã, pastor, e todo mundo que está nos assistindo, na vida cristã sempre existem duas partes envolvidas, a parte de Deus e a parte do homem. O que Deus faz, o homem não faz. O que Deus faz que o homem não faz? É Deus que nos dá todas as coisas. Aleluia. Deus quem nos já voltou. É Ele quem nos livra, é Ele quem nos redime, é Ele quem nos abençoa, que nos cura, que nos liberta, que nos livra de uma velha natureza e nos dá uma nova natureza. Você não fez nada para isso. Você apenas recebeu o Evangelho na pessoa de Jesus Cristo, abraçou isso de coração e está feito. Salvo, filho de Deus, isso nunca vai mudar. Agora, a parte que cabe a mim, Deus não faz. Qual é a parte que cabe a gente? Versículo 5. Por isso, irmãos, reunindo toda a vossa diligência, associe com a sua fé. Aí ele começa a falar o que nós devemos associar com a nossa fé. Domínio próprio, a virtude, o amor, perseverança, né? a piedade, a fraternidade. Por quê? Porque se essas coisas existirem em nós, e se em nós aumentarem, ou seja, aquilo que eu tenho pode aumentar, né? Ora, se o que eu tenho diminui, alguma coisa está errada. Eu tenho amor, eu tenho fé, eu tenho alegria. Mas por que será que em um determinado momento da nossa vida a gente percebe essas coisas saindo das nossas mãos, escapando das nossas mãos? É porque talvez a gente não esteja na fé que a gente afirma estar. E talvez o motivo disso seja a gente perde algumas práticas espirituais, a gente deixa de ouvir a palavra com a intensidade que ela merece, a gente deixa de meditar como merece, a gente deixa de orar de uma forma, sabe, intensa, a oração que puxa você para aquele lugar de comunhão com Deus, na qual você está apto para receber das influências da palavra específica, né? Isso é a palavra rema, é uma palavra específica. A palavra rema não é só aquela palavra que sai da minha boca. Olha só que coisa incrível que Deus tem ministrado no meu coração. A palavra rema não é só aquilo que sai da minha boca, mas é a palavra específica de Deus que sai da minha boca. Ou seja, é aquela palavra que alcança a nossa real necessidade. Quando você fala com poder, fala com autoridade, ela sai e ela cumpre exatamente o propósito, que é suprir a sua real necessidade. Então, eu tenho percebido, né, como essa situação que a gente tem vivido nos últimos meses tem mexido com a estrutura das pessoas. A estrutura emocional, estrutura espiritual, a estrutura física, né? Porque uma coisa compromete a outra, né? Se eu não estou bem espiritualmente, isso vai me afetar de alguma forma na minha mente, no meu corpo e vice-versa. Mas como é bom, pastor, quando a gente se coloca nesse lugar de decidir no coração, né? De fato andar de acordo com aquilo que nós afirmamos acreditar. Eu acredito, sabe, de todo o meu coração, que os meus melhores dias não ficaram para trás. Estão por vir. Glória. Isso sempre foi uma afirmação da minha vida. Essa foi uma afirmação que eu fazia quando eu não tinha, desculpa o termo, R$1 e um pau para dar no gato. Quando eu não tinha nada. Essa era a minha afirmação. Quando eu abri a minha geladeira e estava lá Gênesis 1:1, só água e luz. Né?
essa era, essa era a minha afirmação o tempo todo. Quando eu ia, né? Quando acabava o culto lá na igreja em Guarulhos, e eu morando sozinho na igreja, tinha que subir as escadas até o último andar, apagava as luzes, só tinha eu e mais ninguém. E aquela sensação de medo, de incerteza com relação ao amanhã. Mas algo dentro de mim me dizia: persevere, fique firme, não perca a sua alegria, né? Não desista do plano de vida. E isso foi quando eu era solteiro, quando eu recém-casei, quando eu comecei a obra aqui em Florianópolis, no meio, que eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras. Não é nem o início, porque no início a gente está animado, está motivado, tem o desafio do início, mas a gente está com aquela vontade, com aquela força. O processo é o mais desafiador, o meio, né? Deus é o Deus do início, do meio e do fim, né? Ele está envolvido com a nossa vida no meio também. Eu acredito que a gente deve celebrar as fases da nossa vida, né? Os processos de crescimento, e permitir que a gente cresça, o crescimento que procede de Deus. Porque Pedro também falou que se essas coisas existirem em vós, quais coisas? O que ele falou, né? Da perseverança, do domínio próprio, do amor, da virtude. Se essas coisas existirem em nós e se em nós aumentarem, ou seja, aquilo que eu tenho pode aumentar, né? Fé cresce, alegria cresce, amor cresce, paz cresce, domínio próprio cresce. Tudo que diz respeito ao fruto do Espírito cresce dentro da nossa vida. Se essas coisas existirem em nós e se em nós permanecerem, né, elas farão com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de Cristo. Quando eu escuto algumas pessoas dizendo assim: eu estou me sentindo inativo, né, não estou fazendo nada, né, não estou me sentindo produtivo, não estou... Cara, em algum momento você perdeu, né, a influência da fonte, porque nele a gente tem tudo, nele a gente pode tudo, né? Outra coisa que eu tenho meditado no meu coração, as limitações que a gente tem na nossa vida, sabe? As maiores limitações que possuímos são aquelas que nós mesmos impomos sobre nós. Porque o que eu faço com Marcos 9:23, quando Jesus falou: tudo é possível ao que crê? Então, a gente mesmo se coloca no lugar de incapacidade. Nós mesmos nos colocamos no lugar de inabilidade, de insuficiência. Por quê? Porque nos encontramos, né, em Cristo. Ainda não nos aceitamos em Cristo. A gente ainda não se vê em Cristo. Porque se a gente começar a se ver nele, a força que a gente precisa, a gente vai ter para sair desse lugar de fraqueza, de apatia, de lerdeza espiritual, e a gente vai chegar no lugar que Deus espera para a nossa vida. É um processo, né? A gente não consegue. Eu gostaria de estar 24 horas por dia com a mesma disposição mental, o mesmo equilíbrio emocional o tempo inteiro. Às vezes acontece mesmo, a gente não acorda bem, né? Às vezes a gente acorda com cara de prejuízo, como eu brinco dizendo. Às vezes a gente acorda mesmo com cara raiva. de prejuízo. Cara de prejuízo, né? Aquela carazinha, nada tá bom. Mas é só eu me lembrar a quem eu pertenço, é só me lembrar quem habita dentro de mim, é só me lembrar o que Deus fez em Cristo por mim. E é só me lembrar do que eu posso fazer por mim, que isso muda, né? Esse comportamento muda, esses sentimentos mudam, né? A gente precisa mesmo se posicionar nisso. Ei, se você quiser me parar, pastor, você me para. Não, eu não quero parar, não. Quero parar de jeito nenhum. Tá bom demais. Você deixar, acho isso muito legal. Se você deixar, eu vou até Maria chegar da lenha. Não, aqui você rolou a bola. Você está falando a respeito disso, de lembrar, né? Trazer à memória tudo que o Senhor já fez, tudo que nós temos, podemos e somos. Isso gera em nós uma gratidão muito grande. E quem é grato pelo que tem, quem é grato por tudo que já aconteceu da parte de Deus para conosco, está pronto para receber coisas novas do Senhor, né? Às vezes a falta desse não é nem um sentimento de gratidão, uma gratidão genuína. A falta disso inibe, atrapalha para que aquilo que as pessoas às vezes estão esperando chegue.
Talvez o que falta é ser grato. E realmente, muitas vezes, a falta de gratidão, ela é demonstrada exatamente com assentimento mental. Você fala algo da boca para fora, mas no coração não é isso que tem. Porque lá dentro mesmo não tem um coração grato. Eu tenho ministrado a matéria unção aqui em São Mateus, e eu tenho percebido a respeito disso. A unção, ela vai honrar nossas palavras de fé. A Uau, unção vai honrar nossas palavras de fé, sabe? muito bom. Então, assim, você rolou a bola, eu acabei, isso me veio, e eu quis só te interromper para falar isso. Mas Amém. aproveitando que eu interrompi, deixa eu só dar um Ah, recado para o povo que está na live conosco. sim. Pessoal, aí embaixo tem uma mensagem fixada. Pastor André não pediu para que eu fizesse isso, mas eu não poderia, em hipótese alguma, privar você de semear nessa terra tão fértil. Então, tem uma mensagem aí embaixo. Repito, pastor André não pediu, mas eu não posso me privar. Essa mensagem tem o PicPay do pastor André, Amém. @André Martins Oficial. Não semeie só hoje, irmão. Anote, salve esse endereço de PicPay e fique livre para semear nesse ministério que tem impactado a vida de tantas pessoas. Eu sou uma delas, viu? É maravilhoso. Pastorzão, quero só fazer uma pergunta. Leve e divertido. Já Sim. virou música? Rapaz, de alguma forma, sim, eu fiz uma canção nesses últimos meses, acho que foi em meados de maio para junho, chamado Algo Novo. Eu até lancei nas plataformas digitais, só voz e piano, né? Não sei se eu consigo tocar aqui para você ver. Eita! Só um trecho para vocês verem aqui qual é o sentimento. Rapaz, que top, hein? Eita, Guarapaí tá no Minha chão, que esperança. top! O refrão dessa música é mais ou menos assim: algo novo está por vir, algo novo está por vir. Por que você não dança? Algo novo está por vir, algo novo está por vir, algo novo está por vir. Por que você não se diverte? Algo novo está por vir, algo novo está por vir, algo novo está por vir. Por que você não dança? Algo novo está por vir. Por que você não se diverte? Algo novo está por vir. Meu Deus, que Rapaz, coisa foi num linda. momento Eu ouvi. tão importante para mim. Eu já tinha essa nota no meu espírito, né? Deus está querendo fazer algo novo. Deus está querendo se mover de uma forma criativa, sabe? Deus, ele tem um espírito criativo. Isso está me tanto nesses últimos dias. E essa criatividade, pastor, eu creio que ele vai se mover em seu favor na vida da sua igreja, para que vocês possam prosperar, tomar passos inspirados pelo Espírito que vão produzir o resultado que só Ele poderia produzir. Eu tenho abraçado isso também para a minha vida, eu tenho gerado essa expectativa no meu coração, no coração aqui da nossa igreja. Rapaz, qualquer momento algo vai acontecer, sabe? Às vezes a gente não sabe exatamente como vai acontecer, quando vai acontecer, a gente só precisa estimular no nosso espírito, o espírito criativo do Senhor, né? Para que a gente ir atento ao que Ele está querendo compartilhar com a gente, para que a gente possa fazer o que Ele espera e de uma forma sobrenatural, algo novo da parte de Deus acontecendo em nosso favor. Meu Deus, pastorzão. Eita, eu quero ouvir mais você um pouco mais à frente com outra música, meu Deus, aquela Vamos Sair Por Aí Dançando, aquela música é muito top. Meu É Deus do lindo. céu, que maravilha. Mas eu quero falar algo. Você estava contando, né, o momento que você estava vivendo, o pessoal até botou uma hashtag aí, lança um livro sobre isso, né? Sobre a Uau. história, enfim, daquele momento que você estava vivendo, e você recebeu um conselho, uma palavra cheia da unção do nosso bispo Sim. Guto, né? E como é comum isso, né? Muitas vezes a gente tenta fazer algo
e não dá certo da primeira vez. E as pessoas, às vezes, acabam questionando até mesmo o fato de ter ou não um chamado para fazer uma coisa. Será que é Deus mesmo? Será que foi Deus mesmo que me Sim, chamou? Tudo sim. isso. E aí, eu estudando, eu comecei a observar uma coisa, que Paulo, as 3 primeiras viagens de Paulo, na primeira cidade que ele foi visitar, ele teve que sair de lá fugido. Na segunda, ele tomou uma surra. Na terceira, ele foi Uau, dado como morto. Olha só. uau. Na terceira, ele podia dizer que está tudo errado, não faz sentido e tudo mais. Verdade. Ele se levanta, ele vai, se capacita mais, ele mergulha mais, se esmera mais, e quando ele recomeça, ele podia recomeçar por qualquer outro lugar, ele recomeça nas mesmas cidades. Meu Uau. Deus. Muito bom, Você muito bom. vê? É isso. Nós os... É isso. Eu fico pensando, sabe? Se eu tivesse desistido, se eu tivesse sido obstinado, né? Em dizer assim, não, chega, deu, não quero mais passar por isso, né? Eu tinha sofrido uma decepção relacionada a pessoas no processo da obra de Deus, né? Às vezes a gente acaba sofrendo esse tipo de desgaste de relacionamento, de, de, de insatisfação de pessoas, né? Às vezes a gente também não está totalmente maduro para lidar com certas coisas, né? A gente também não acerta o tempo inteiro como líder, né? E as pessoas podem se ofender, podem se frustrar por uma decisão que elas gostariam que você tomasse, que vai contrário àquilo que você acredita que deve ser feito. E era isso mais ou menos o que estava acontecendo. E isso me trouxe um peso muito grande e drenando a minha força, né? Pressão financeira, pressão na igreja, pressão emocional. E aquela sensação, não, cara, deu, não tem como continuar, não consigo mais avançar a partir desse ponto. E não era verdade, né? Não era verdade. Tanto é que a gente está aí 5 anos depois, a igreja nunca teve tão bem, prosperando, crescendo, gente nova chegando, líderes sendo levantados. Além da nossa igreja, uma outra obra foi aberta, já tem quase 2 anos, um ponto de pregação, Verbo da Vida na Palhoça, né? Pastor auxiliar do meu lado, pastor Tony, outras pessoas, professores Glória a do Remo, Deus. amigos sendo Que levantados. top. A obra está crescendo, entendeu? Então, Meu olha só o que eu Deus. poderia ter comprometido se eu não tivesse permanecido fiel, entendeu? Se eu não tivesse perseverado, se eu não tivesse feito os ajustes necessários. A gente não estaria onde a gente está hoje, a gente não estaria experimentando o que a gente está experimentando. Claro, eu evito, sabe, pastor, me colocar nesse lugar de comparação, porque talvez comparado a outras pessoas e a outras igrejas que são muito maiores do que a nossa, alguém de fora pode olhar e dizer, poxa, que obra pequena, né? 250 membros, né? Comparado a algumas outros ministérios, outras igrejas até do Verbo da Vida, muito pequeno comparado a essas pessoas. Mas é muito injusto a gente se comparar, né? Ninguém comeu farinha com a gente para ver o que a gente passa. Ninguém passa Exatamente. pelo que a gente passa. Então a gente só pode se comparar consigo mesmo. E esse é o É, exercício que eu faço. Mas, Bispo Guto fala algo sobre comparação. Comparação é sempre muito ruim, porque ou você vai chegar à conclusão que você é muito melhor, ou você pode chegar à conclusão que você é muito pior. Então não vale a pena exatamente. nenhum nem outro, de jeito Jamais. nenhum. Jamais. E você falou muito bem. Você não comeu a farinha, né? Não estava comendo a farinha junto comigo, quando eu estava daquele jeito, passando por aquelas coisas, né? Eu gosto muito de Aham. Isaías 43, pastorzão. Isaías 43, ali por versículo 16 a 19. O profeta messiânico Isaías diz algo, ele fala assim, olha, eis que faço coisa nova. Primeiro ele falou assim, esqueça do que passou, não é? Isso. E ele diz, eis que faço coisa nova. Agora o que me intriga é a pergunta que ele faz. Será que você pode perceber? Muitas vezes a gente não está percebendo, nós não É estamos isso aí. ávidos para ver, Deus está fazendo, tem coisa nova, algo novo mesmo está surgindo, É só que a isso aí. gente tem que estar atento. Meu É isso Deus, aí. que coisa linda. Foi, Essa foi, música foi essa me despertou inspiração isso. dessa passagem que me fez escrever essa canção, né? Eu começo, Uau! minha herança é o Senhor, eu existo em seu amor. Deus, tu és o meu querer, minha herança é você. Enquanto Toca aí, você. pastor, Ô, toca rapaz, aí, pastor. Poxa, toca aí, né? deixa eu Poxa. ver. É mais ou menos assim. Que ela foi produzida, criada no teclado, mas no violão vai dar certo. Minha herança é o Senhor. Eu existo em seu amor.
Deus, tu és o meu querer, minha herança é você. Enquanto você me adora, ministra e... Eita, agora eu esqueci. Enquanto você descansa... Rapaz, me esqueci, pastor, perdão. Oh, enquanto você me adora, me serve... Desculpa. Tu preparas eu preparo uma mesa. Oh, rapaz, eu esqueci completamente. Ui, tá tudo bem. Lembrei. Tá tudo bem. Enquanto eu te adoro, tô falando de mim, te sirvo e te exalto. Tu preparas uma mesa na presença da incerteza. Já parou para pensar nisso, né? Enquanto eu estou ministrando ao Senhor, enquanto eu estou adorando a Ele, Ele prepara uma mesa na presença da incerteza. Aí agora é Ele cantando para mim. Filho, deixa eu te guiar a um novo nível e lugar. Filho, eu cuido de você. Te criei para o meu prazer. Te criei para o meu prazer. E por aí vai. Então é uma música que, onde eu ministro ao Senhor e ao mesmo tempo Ele ministra para mim, sabe? Porque esse é o processo, né? Por que você não dança? Por que você não se diverte? Algo novo está por vir. É baseado nessa passagem de Isaías 43. Será que você não percebe? Deus está querendo fazer algo com a gente. Perdão, gente, eu errei, não me lembrei, foi mal. Não, para, de jeito nenhum, que nada, tá maravilhoso. Olha só, o salmista viveu essa experiência muitas vezes, né? Ele falando ao Senhor, e em alguns momentos, nos Salmos, ele recebia era o Senhor falando com ele. Meu Deus, que maravilha. Isso é incrível, né? É porque nesse processo de comunhão com o Senhor, existe a lei da semeadura, né? Você dá, mas na verdade você é que está recebendo. Né? Ele é que te dá, ele é que está te dando. Enquanto você recebe, você ministra. E quando você ministra, você recebe. É uma troca, é uma parceria, né? Então tem momentos que você vai começar mesmo falando com ele, mas tem uma hora que ele ministra a você. Meu Deus. Pastorzão, e aí, tem novos livros, novas canções, novos CDs. Como é que tá essa questão aí? Fala pra gente. Eu tô agora em um processo. Eu comecei a escrever o meu novo livro falando sobre expectativa, ainda não tem um título definido, mas o tema é sobre o poder da esperança, o papel que a esperança, a expectativa exerce sobre a nossa vida, sabe? Então eu estou nesse processo de construção, eu acredito que até o final do ano eu termino o livro para lançar em 2021. Eu estou relançando músicas minhas muito conhecidas, que eu gravei ano passado no estúdio em São Paulo, e estou lançando a cada 1 mês e meio essas canções nas plataformas digitais e no canal no YouTube. Esse mês agora, dia 24 de agosto, que passou, eu lancei o Canto dos Santos, né? A música mais cantada, mais pedida por todo mundo. Tá lá no YouTube, tá lá. Gente, aproveitar aqui e pedir, ó, me sigam nas plataformas digitais. Né? Spotify, Apple, Deezer, a sua plataforma digital preferida. Me escuta lá, começa a me seguir, começa a curtir, compartilhar, porque tem muita coisa boa sendo compartilhada. Meu Deus, meu Deus. Não tem só música, não é música qualquer, é muita unção, viu? A gente recebe muito, pastorzão. Muito. Maravilha, então, pastor. Só para concluir, eu estou lançando essas canções a cada 1 mês e meio. Então, até março de 2020 vai ter música sendo relançada. Enquanto isso, eu estou compondo as minhas novas canções para lançar no momento oportuno. Nós temos mais 8 minutos e meio, mais ou menos, de live. O tempo voou, passou muito rápido. Né? Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer. Pastor, aquele fechamento dos cultos na conferência de ministro, você combina com o pastor Eliezer? Como é que é esse negócio? Como que se dá isso? Nada.
Rapaz, ó, Valeu. Eliezer, Beto, Esdras, todos músicos e pastores, né, do Verbo da Vida, somos muito amigos, né? E a gente, quando se junta, sai esse tipo de coisa. A gente não ensaia nada, não faz nada, é na hora mesmo. E eu sou muito divertido, assim, se vocês me conhecerem de perto, conversar, quem é aqui da igreja, quem convive comigo sabe. Eu sou muito divertido, eu sou extrovertido, né? Eu gosto de fazer as pessoas rirem, né? Eu faço isso ministrando, conversando, batendo papo. E aí o pessoal descobriu que a gente fazia isso e Guto, numa conferência em 2005, eu acho, ou foi 2006, me pediu para fazer uma tradução em inglês. Ele viu eu fazendo isso com o Eliezer, acho que a gente fazia isso nos bastidores da conferência, aí Guto botou a gente para fazer ao vivo, na hora. E aí eu fiz e acabou. A partir disso, nunca mais eu deixei de fazer o Happy Day Aquilo é interpretando. bom demais, aquilo é bom demais, meu Deus do Esse é um céu. sofrimento para mim, rapaz, porque queima meu ministério, compromete meu ministério. Queima nada, Aí ó. o povo só me conhece pelo Mas Happy uma das Day. coisas que eu acho maravilhoso, temos muitas outras coisas maravilhosas, mas o Happy Day é maravilhoso também. Né? Eu vou na conferência, minha primeira conferência foi em 2012, eu ainda nem era do Verbo da Vida, eu era um pastor de uma outra igreja. Eu percebi que como é maravilhoso, sabe, assim, as pessoas, os pastores do ministério, como são acessíveis, como deve ser mesmo, né? E, como Sim, você disse, tem que ser leve e tem que ser divertido mesmo. é É verdade. exatamente desse jeito, não é? Pastorzão, nós temos alguns últimos minutos aí. Eu gostaria de, se for possível, pedir para que você tocasse a música Vamos Sair Por Aí Dançando, eu gosto demais, Vamos. ou alguma outra que o senhor quiser, né? Mas assim, dá suas últimas palavras aí, tem mais 5 minutinhos aí, puder dar essas últimas palavras, vai ser muito bom pra gente. Valeu? Gente, foi uma alegria estar com vocês, pessoal do Verbo da Vida de Guarapari. De verdade, pastor, quando a gente voltar à normalidade, eu estou me organizando para voltar a abençoar as igrejas, ministrando, né, cantando. E com certeza quero fazer uma temporada aí no Espírito Santo e quero ir aí em Guarapari. Quero estar no prédio novo, ministrando e cantando com vocês. Aleluia! Eita, glória a Deus! Ó, Eliezer Rodrigues já falou que vai vir, agora você dizendo que vai vir, eita, vai ser bom demais. Você tem a minha Vou... palavra. Só arruma um Amém. cantinho aí, a casinha do cachorro, e eu fico aí de boa, tranquilo. Que isso? Aqui, vou aproveitar e mandar um beijo para a irmã Adriana, ela tá aí. Irmã Adriana me recebeu no Rema em 2011, aqui em Vitória, não é? Meu Deus, ela tá em Verdade. Floripa aí com vocês, Ovelha, né? ovelha fiel nossa aqui. A Adriana é Meu insubstituível, imprestável. A Adriana não sai a Adriana só sai daqui para glória. A Bom Drica, né? demais. Bom demais, bom demais. Vou aproveitar aqui ao vivo, todo mundo aqui, e dar minha palavra de agradecimento. Pastor Renan Vera está conosco aí. Também um pastorzão, grande mestre, grande músico. Está com a gente, pastor Renan, de Caruaru. Eu estou hospedado na casa dele, aqui em São Mateus. Ele é o pastor de São Mateus. Está me recebendo muito bem. Eu te amo, pastor Renan. Ô, glória. Pastor André, manda ver. Vamos lá. A tua alegria em meu coração, a paz, misericórdia e unção. Em ti sou pleno, realizado. A tua palavra opera em mim. A tua alegria em meu coração, a paz, misericórdia e unção. E a tua vida é a minha vida, a tua graça me ensina a viver feliz. A tua paz excede todo entendimento.
que me faz estar de pé. A tua luz está brilhando, a noite já se foi e a tua voz me diz: filho, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos sair por aí dançando. Vamos sair por aí sorrindo. Vamos sair por aí dizendo: tá tudo bem. Vamos sair por aí. Vamos sair. Oh, aleluia, aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Tá tudo bem! Tá Meu tudo Deus, bem. essa música tem história com essa música, viu? Essa É, música, né? meu Deus! Essa Muita música história com abençoa essa muito. música. Depois a gente faz uma outra live para eu explicar como eu criei essa canção, em que momento da minha vida. É outra coisa que abençoa muita gente. Eu já recebi muito relatório de pessoas que foram curadas de câncer, de outras doenças, Aleluia. ouvindo essa canção. Meu Deus, pastorzão, eu estou feliz demais, porque ó, já tem acertado a sua vida, Guarapari, maravilhoso, e já até o senhor cogitou a possibilidade de fazermos uma segunda live. Eita glória, glória a Deus! Bora, vamos lá, vai dar certo. Bom demais. Olha só, o tempo está acabando. Eu quero agradecer mais uma vez, pastor. Muito obrigado a você que está na live, você que é de Floripa, você que segue as redes sociais do pastor André, e você que não segue, por favor, siga, inclusive Verdade. nas plataformas digitais. Siga Tem muita lá no Deezer, no Spotify. É isso aí. Tem muita ovelhinha minha aí hoje, hein, na live aqui com vocês. Eu sei, eu tava olhando o pessoal falando aí. Obrigado, eu fiquei muito honrado, viu? De vocês todos estarem aqui. Pastor André, que bênção, que live maravilhosa. Vai ficar salvo no nosso canal do YouTube. Daqui uns 2 dias devemos estar subindo no canal do YouTube. Quem quiser ver de novo, é só entrar lá. Adriana, um beijo, saudade. Você de Guarapari, eu te amo, seu pastor te ama, viu? Eu estou em São Mateus, mas logo, logo volto para aí, viu? Amo vocês. Pastorzão, obrigado. Beijão, tá? pastor Vitor. Foi uma alegria, viu? Obrigado pelo carinho. Um abraço a todo mundo aí, gente. Valeu, beijão, beijão. Shalom. Tchau.